Nós temos três tipos de curva. A curva nivelada e a curva derrapada, que é quando você derrapa para fora da curva, e a curva glissada, quando você vai para dentro da curva. Então, nesse caso aqui, nós temos uma curva glissada. Você está indo para dentro da curva, né? Você está com excesso de força centrípeta. Então você está, em vez de causar essa trajetória aqui, externa, que seria correta, você está fechando a curva. Geralmente, isso se dá por excesso de inclinação. Mas também é possível que a curva derrape quando você usa um excesso de pedal para compensar o torque, para fora da curva. Então, existem duas formas de derrapar. Inclinando demais o helicóptero ou inclinando, mas fazendo um excesso no pedal anti-torque, né? Porque de repente você está curvando para um lado, que ele vai te levar um torque para fora da curva, você vai ter que fazer ou melhor, para dentro da curva, você vai ter que fazer uma correção com o pedalzinho para fora. E aí não vai dar certo. Então, excesso de correção de torque pode causar uma curva glissada ou também o excesso de comandos. Já a curva derrapada é precisamente o oposto. Era para você fazer essa trajetória aqui, mas você está fazendo essa trajetória aqui de fora. Fazendo essa trajetória de fora. Ou seja, você está abrindo a curva. Isso se dá por duas formas. Falta de comando, então uma é excesso de comando, e a outra é a falta de comando. Mas a curva derrapada também pode se dar pela falta do pedal ou o excesso de pedal para um lado específico, né? Dependendo da curva, né? Se você tiver um excesso de pedal para fora da curva, você pode ter uma derrapada. E a curva coordenada é quando os pedais e os comandos estão absolutamente coordenados, por isso a gente chama de curva coordenada. Neste caso, a gente faz uma curva tranquilinho. É uma boa curva. Uma curva coordenada. Sem nem derrapar e nem glissar. É isso que a gente quer fazer, né?